A nossa aula número 11, inequação do segundo grau, tá ok? Inequação do segundo grau. Então, a gente vai seguir alguns parâmetros do primeiro grau em relação a sinais, né? Lembrando que o sinal de maior da desigualdade, a desigualdade maior relacionado ao sinal positivo e o sinal de desigualdade menor é relacionado ao sinal negativo. Uma das coisas que eu não falei em função, aí deixei logo para falar aqui, porque é o estudo do sinal da função. Eu preciso dela. Lembra da polinomial do primeiro grau? Que nós temos a polinomial do primeiro grau, né? Que a gente tinha aqui, ó, nosso eixo, o nosso gráfico. Para cá positivo, para cá negativo, correto? A mesma coisa ali, ó. Tem o nosso eixo, para cá positivo, para cá negativo. Já a função polinomial do segundo grau, o que nós temos? Ó? Nessa situação, eu tenho essa situação, onde acima do eixo é positivo, ó, aqui é positivo, abaixo dele é negativo, porque tem que, quando for fazer o estudo do sinal, você tem que olhar, lembrar do eixo Y, tá? Então lá eu tenho a interseção entre eles. Abaixo do x é negativo, porque ele está pegando a parte negativa do y. Acima do x, positivo, porque ele está pegando a parte positiva do y. Tá legal? Só lembrar disso. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui dentro positivo e aqui negativo. Tá? Então, guardem isso. Serve para qualquer tipo do gráfico. Olha isso aqui, ó. Eu tenho ele aqui. O que acontece? Aqui o delta, nesse aqui, relembrando, delta maior do que zero. Duas raízes diferentes. Nesse caso aqui, ó, duas raízes iguais. Delta igual a zero. Correto? Se o delta ele está tocando acima, então positivo, positivo, né? A reta dos reais aqui. E quando acontece dessa situação aqui, ó, aqui em cima, tudo aqui ele é positivo. Mesma coisa lá do contrário aqui, ó. Se ele está aqui, tudo aqui é negativo, tá? E nesse caso, delta é menor do que zero. Não existe raízes reais, tá bom? Então isso aí tem que ficar na massa, os sinais, para poder interpretar a inequação. Então nós temos aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 maior do que zero. Eu tenho que pegar a solução dessa inequação. Primeiro passo, eu tenho que fazer o estudo dos sinais. Tem que ter o estudo dos sinais. O estudo dos sinais para poder ver a solução da inequação. Então, eu vou calcular meu delta aqui. Delta é igual a b ao quadrado, 9, menos 4ac. Delta é igual a 9 menos 8, delta é igual a 1. Então, quer dizer que delta é maior do que zero. Ela possui duas raízes reais diferentes. Então, eu tenho essa situação aqui, ó. Certo? Onde eu tenho meu x1, eu tenho meu x2. Aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo. Agora, para eu achar a solução, eu tenho que calcular as raízes. Lembrando que, ó, o que vai interessar para a gente aqui, ó, meu sinal não é de maior. Se o sinal é de maior, ele está relacionado ao sinal positivo. Então, nesse gráfico, o que interessa para a gente é o que vai estar aqui, ó, no lado positivo. Então, para isso, falta eu calcular as minhas raízes. Se eu já tenho delta, o que eu posso fazer? Aproveitando Bhaskara, x é igual a menos b
mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então eu tenho que x é igual a menos com menos dá mais ou menos 1 sobre 2. Aqui eu possuo 3 mais 1, 4 sobre 2. Aqui eu tenho 3 menos 1, 2 sobre 2. Então eu tenho essas duas raízes, 2 e 1. Certo? Então, analisando aqui, eu tenho minhas raízes 1, aberta ou fechada? Aberta em 1, aberta em 2. Como eu quero o meu sinal positivo, como está ali, então a nossa positiva está aqui, então o que interessa para a gente é tudo isso aqui, ó. Está relacionado ao sinal positivo. Solução: x pertence aos reais, tal que x é menor que 1 ou x maior do que 2. Tá? Então é assim que a gente resolve inequação do segundo grau. Então eu tenho menos x ao quadrado mais 1 menor ou igual a zero, ó, com cavidade para baixo já. Então eu vou calcular meu delta. Ó, delta é igual a menos, b ao quadrado, não tem, é zero, menos 4ac. Onde que eu tenho que delta é menos com menos mais, delta é igual a 4. Opa! Delta é maior do que zero. Logo, eu tenho duas raízes reais diferentes. Agora eu vou calcular minhas raízes. Como eu vou calcular minhas raízes? Vou aproveitar a Bhaskara que eu já estou aqui. X é igual a menos b, é zero, mais ou menos a raiz quadrada de 4 sobre 2 que multiplica a menos 1. Eu tenho que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 sobre menos 2. Então aqui eu tenho essa situação. Raiz quadrada de 4 é 2. Então eu tenho mais ou menos, aqui eu tenho 2 sobre menos 2, e aqui eu vou ter menos 2 sobre menos 2. Aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho 1. Então, duas raízes reais diferentes. Então, traçando aqui meu gráfico, estudo do sinal, nós teremos aqui, ó, com cavidade para baixo. Olha, então nós temos aqui em cima positivo, aqui embaixo os negativos, onde eu tenho que as minhas raízes são menos 1, ó, sinal de menor ou igual, menos 1 fechado, ó, menos 1, e aqui eu tenho 1. Agora, analisando, é menor está relacionado ao sinal negativo, então é tudo que está para cá, é tudo que está para cá. Então, solução: x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 1 ou x é maior do que 1. Tá legal? Então, isso aí é a nossa inequação do segundo grau. Sistemas de inequações do segundo grau, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar, no sistema nós iremos trabalhar com os nossos intervalos. Nós temos duas situações, a gente vai analisar cada uma separadamente, vamos montar um intervalo de cada uma e depois fazer a interseção entre eles, tá? Que aí sim, a interseção que vai me dar a solução do sistema de inequações, tá bom? Então vamos lá, observem só. Se primeiro aqui eu tenho 2x ao quadrado mais x maior ou igual a x ao quadrado menos 6. Já vou resolver isso aqui, ó.
que eu tenho 2x ao quadrado, tá? O x ao quadrado aqui mais vem para cá menos x ao quadrado, certo? Menos que está lá vem para cá mais 6x, mais 8, maior ou igual a 0. Então eu tenho 2x com menos 1x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 8 maior ou igual a 0. Correto? Então, resolvendo essa equação aqui, o que eu tenho? Que eu tenho que fazer o estudo dos sinais. Dois números que multiplicado dê 8, que somado dê 6, tá? 2 números multiplicados dê 8, 4, 2, igual a 0. 4 vezes 2, 8, 4 mais 2, 6. Tudo positivo, sinais positivos aqui. Então, eu tenho, igualando aqui, eu vou ter uma raiz x igual a menos 4, e tem outra raiz x igual a menos 2, onde eu tenho x', x duas linhas. Tá legal? Eu tenho essas duas raízes. A concavidade dela, da equação, é uma concavidade, o a é maior do que 0, onde eu terei que a minha concavidade está para cima, e aonde eu tenho duas raízes. Eu tenho duas raízes, onde eu tenho que o sinal é maior ou igual, as bolinhas são fechadas para análise. Aqui é o menos 4 e aqui é o menos 2, certo? Onde eu tenho positivo, positivo e negativo. Sendo que o sinal é de maior, o que vai interessar para a gente na hora de montar o intervalo são os positivos. Tá legal? Só deixando aqui relembrando. Agora vamos ver a segunda. A nossa segunda vem x mais 5 menor do que 0. Então quer dizer que x é menor do que menos 5. Tá? X é menor do que menos 5. Se x é menor do que menos 5, x é menor do que menos 5, então eu tenho aqui uma função polinomial do primeiro grau, está aqui. O a é maior do que 0, é uma função crescente, onde eu tenho aqui positivo e tenho aqui negativo. A bolinha é aberta em menos 5. Como é um sinal menor, o sinal de menor está relacionado ao negativo, correto? Então, eu tenho essa primeira inequação, tenho essa segunda inequação, onde nós iremos agora fazer os nossos intervalos. O intervalo da primeira, a reta da primeira, a reta da segunda e aqui a nossa reta da solução. Onde que nós teremos aqui a primeira? Ela vem do menos 4, fechado, e menos 2. A segunda, ela vem do menos 5, aberto. E a nossa solução é a primeira interseção com a segunda. Observe aqui, que nesse caso aqui, eu copiando lá de cima, ó, ele vem para cá, o intervalo, esse intervalo vem para cá, e aqui o intervalo vem para cá. Lembre que eu falei, ó, vamos traçar uma reta para que oriente a gente, ó. Aqui, tracei aqui e tracei aqui. Observe aqui. O ponto 2 aqui, fechado em do menos 2 e para lá para a direita, tem embaixo? Não. Então não interessa para a gente. O menos 4 fechado tem embaixo? Não. O que tem em comum embaixo? Até o menos 5.
O menos 5 o quê? Aberto. Aqui também possui o menos 5. Aqui eu tenho o menos 5 aqui dentro. Só que se ele tem, ele é fechado. Lembre, a bolinha é fechada, em cima é a bolinha aberta, embaixo, na interseção, o que vai predominar na interseção, o que vai predominar é a bolinha aberta. Por que na interseção? Lá eu tenho, embaixo eu não tenho. Eu posso ocultar, mas não posso incluir. Tá? Ali, ele está oculto, mas eu não posso incluir um 5 embaixo, que ele não existe, ele só serve de limite. Tá legal? Então aqui é aberto em menos 5 para o menos infinito. Então essa é a interseção. Então a solução é x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 5. Aí está a solução do sistema de inequação. Tá bom? Analisa separadamente, cada um você vai analisar os seus sinais, vai colocar na reta do intervalo e vai fazer a interseção. Agora na nossa inequação produto, como foi feito também na do primeiro grau, a gente vai analisar os blocos separadamente, vamos estudar os sinais de cada uma, colocar no intervalo e fazer a relação de sinais, porque é um produto. Não é um sistema. No sistema ocorre a interseção. No produto e no quociente, que é a inequação, nós vamos trabalhar em cima da relação de sinal. Mais com mais, né, no produto é mais com menos, no produto é menos, na divisão também. Então vamos analisar bloco por bloco aqui. O que eu preciso para analisar bloco por bloco? Saber as raízes da função. Então pegando a primeira função aqui, ó, a inequação eu tenho x ao quadrado pegando aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Eu tenho que dois números que multiplicado dê menos 3, que somado me dê menos 2. Então eu vou ter x menos 3, x menos 1. Mais 1, aliás. Igual a 0, porque ó, menos 3 que multiplica mais 1, menos 3. Menos 3 somado a mais 1, menos 2. Isso com vocês vão ser só com a prática, tá, gente? Façam por báscara normal. Aqui eu tenho uma raiz igual a 3, aqui eu tenho uma raiz igual a menos 1. Tá legal? Tenho aqui. Então, no estudo dos sinais dela, o que nós teremos aqui? Ó? No estudo dos sinais dela, a concavidade é para cima, possui duas raízes diferentes, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, a bolinha aberta, ó. Bolinha aberta, onde aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho 3. Onde aqui meu sinal é positivo e aqui meu sinal é negativo. Vamos para a segunda aqui. Então, continuando aqui, ó. Ó, viu que tem um sinal negativo? Para não complicar vocês na hora de fazer a fatoração, você pode trocar o sinal, ó. Multiplica por menos 1, vai ficar x ao quadrado mais 3x menos 4 maior do que 0. Aí muda, ó, menor do que 0. Um, dois, três. Então vamos agora na segunda ali, ó. Menos x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a 0, que eu vou tirar a raiz. Eu tenho um sinal negativo. Eu vou multiplicar por menos 1 para facilitar aqui a nossa fatoração, ó, para vocês verem, ó. O que eu tenho? Tem dois números que multiplicado dê menos 4, que somado dê mais 3.
Então eu tenho x menos, que somado d mais 3, x mais 4, x menos 1, igual a zero, porque ó, mais 4 que multiplica menos 1, menos 4, mais 4 com menos 1, mais 3. Então eu tenho uma raiz que é igual a menos 4 e tenho uma raiz que vai ser igual a 1, certo? Então tem aqui x', x2'. Analisando ela aqui, eu tenho minha concavidade aqui, pegando a original, ó, a minha concavidade não é para... A concavidade é o quê? Para baixo, ela possui duas raízes diferentes, onde eu tenho a bolinha aberta que é menos 4, eu tenho a outra bolinha aberta que vale 1, certo? Onde eu tenho meus sinais, que aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo. Então, chamando de 1, né, chamando de 2, e eu vou ter aqui minha interseção de 1 com 2. Então aqui eu tenho meu intervalo da 1, eu tenho aqui meu intervalo da 2, eu tenho aqui o meu intervalo da interseção. Tá legal? Eu tenho aqui. Então vamos ver. Onde que eu tenho a 1? Eu tenho aberto no menos 1, correto? Ó, aberto no menos 1 e aberto no 3. Tá aqui. Na 2 eu tenho aberto no menos 4 e aberto no 1. Certo? Aqui. Agora eu vou fazer aquele traço que eu falei com vocês, ó. Aqui. Ó. Aqui. Eu tenho ele aqui, ó. Isso ajuda muito para não se perder agora na relação dos sinais, ó. Então aqui eu tenho aberto no 3, aberto no 1, aberto no menos 1 e aberto no menos 4. Onde, analisando aqui, ó, do lado do 3 eu tenho mais, aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais, correto? Só estou transportando os sinais. Agora olhando essa, aqui no meio eu tenho mais, ó, eu tenho mais, eu tenho mais. É uma coisa só. Aqui eu tenho tudo menos, 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 para cá menos, certo? Aqui é o mais. Aqui é menos também, tudo, tá? Tudo aqui é menos. Agora eu venho mais com mais, ó, mais com menos é menos. Menos com menos é mais. Menos com mais é menos. Mais com mais é mais. Mais com menos é menos, tá? Agora a gente analisa. O sinal é de maior. O sinal de maior está relacionado ao positivo. Se ele está relacionado ao positivo, é tudo que está o sinal de mais, ó. Aqui e aqui. Solução. X pertence aos reais, tal que, né, x é maior que menos 4, é menor que menos 1, ou x é maior que 1, que é menor do que 3. Aqui está a solução da nossa inequação produto. Só não confundir. Quando a gente está trabalhando sistema de inequação, a gente vai fazer a interseção dos intervalos. Quando a gente está trabalhando em inequação produto e inequação quociente, nós vamos trabalhar com os sinais, o produto ou a divisão com os sinais, tá legal? E o que vai determinar o sinal que a gente vai pegar é o sinal da desigualdade. O maior é positivo, o menor é negativo. E agora a gente vai pegar a nossa inequação quociente. É a mesma coisa, ó. Vou pegar primeiro, ó, x ao quadrado mais 1 igual a zero. Vou achar a raiz. Então a raiz dessa equação é igual a mais ou menos 1. Ela possui duas raízes reais, né, diferentes, que é uma é mais 1, a outra é menos 1.
estudando aqui o gráfico do sinal, o i maior que zero com cavidade voltada para cima, menor aberto, aberto em menos 1 e mais 1, tá? Onde que eu tenho positivo, negativo, positivo. Agora vamos ver a de baixo, que é uma função do primeiro grau. Nós temos que a raiz é menos 3, correto? Ela é menos 3, eu traço aqui o i maior que zero, então uma função crescente, onde que eu tenho aberto no menos 3 e que trabalha com a direita do ângulo aqui de inclinação da reta é positivo, a esquerda é negativo. Trabalhando aqui eu tenho 1, 2 e 1 divididos por 2. Tá legal? Que é a solução. Então, fazendo aqui o nosso intervalo, tá aqui, nosso intervalo e o nosso intervalo. Nosso intervalo. Onde que nós temos aqui? A primeira, aberto em menos 1, aberto em menos 1, aberto em 1, e aqui eu tenho aberto em menos 3, onde eu tenho para cá positivo, aqui negativo, aqui positivo. Aqui tudo é positivo e aqui tudo será negativo. Traçando aqui, como eu falei já várias vezes, que a gente não se perde. Ó, teria que estar certinho aqui para ficar melhor, né? Mas vamos lá. Aberto em 1, aberto em menos 1, aberto em menos 3. Agora eu tenho mais com mais é mais com menos é menos. Aqui continua, aqui é positivo, aqui também é positivo. Mais com mais é mais com menos é menos, tá? Então, quando for fazer o traço, procure levar os sinais para poder não se perder na hora, tá bom? Agora, como o nosso sinal é menor, então ele está relacionado a menos, eu tenho que pegar aqui, ó, a esquerda de menos 3 e o intervalo entre 1 e menos 1, tá? Então, solução da inequação. X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3 ou x é maior que menos 1 e menor que 1. Tá legal? Então aí está a nossa inequação quociente. Mais uma vez eu repito, são assuntos que caem bastante em concurso. Pratiquem, façam os exercícios da apostila, procurem mais exercícios para poder ficar afiado aí, tá bom?